dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te Bom dia, a paz de Jesus a toda a igreja, amém? Antes de ministrar a palavra, nós vamos ouvir um testemunho. Uma irmã deseja partilhar o seu testemunho pessoal conosco. A irmã Josevan Rodrigues, queria que ela viesse à frente. Bom dia, irmãos, e paz do Senhor esteja com vocês. Antes mesmo de eu estar na igreja, o Senhor vem administrando na minha vida, vem me auxiliando, vem me ajudando. Eu vim com a minha família totalmente desestruturada. Eu tinha separado do meu marido. Separado e deixado meus 2 filhos. E falei assim, mãe, vou embora. Não quero essa vida mais para mim. Era uma vida mesmo mundana, de bebedeira, jogos, brigas, quebradeira em casa. A nossa vida financeira, que no Brasil era muito boa. E aqui nós passamos maus bocados. Mas enfim, são planos do Senhor. E Ele restaurou nossa família. Eu trouxe a minha filha, comprei uma passagem de 1.200 euros para trazer a minha filha. E eu não tinha 1 euro no bolso. Eu não tinha 1 euro. Mas Deus prometeu, Deus é fiel, Deus cumpriu. Minha filha está aqui, meu filho está aqui, meu marido está aqui. E nós estamos vivendo na paz do Senhor. Há 2 anos que eu fiquei doente, sem saber, sem ser diagnosticado. Fui curada em nome de Jesus. Se houve esse cancro, eu fui curada. E é isso que eu estou aqui a dizer para vocês, irmãos. Semana passada eu estava mesmo para baixo mesmo, procurando respostas, sentindo dores no meu corpo todo. Irmãos, hoje eu não sinto nada. Eu não sinto, só sinto a presença de Deus aqui dentro de mim. Só o amor do Senhor dentro de mim. E eu estava mesmo cabisbaixo. E estava aqui aquele pastor angolano. E eu vim aqui à frente pegar na mão dele. Ele falou, mulher, Deus ouviu o teu coração. Essa semana você ainda vai ter uma resposta. Essa semana Deus vai falar contigo. E esta semana você vai dar o testemunho. E é por isso que eu estou aqui hoje. É para dar esse testemunho que Deus me curou. E se você não aceitou Jesus ainda, aceita. Você não está perdendo nada. Não está perdendo nada. Vem, tá? O impacto está aí. Está aí batismo, está aí tudo. Deus está te chamando. Vem em nome de Jesus. Amém? Irmãos, algumas pessoas pensam que alguns brasileiros saem do Brasil e vêm para a Europa ou para Portugal somente por questões financeiras. Mas eu tenho conhecido muitas pessoas aqui que é o contrário. No Brasil tinha uma vida financeira muito boa, mas estavam a enfrentar grandes problemas familiares. E de alguma maneira Deus criou um caminho para que essas pessoas viessem aqui e conhecessem Jesus. A comunidade brasileira tem 107 mil residentes legais nesse momento, enfim, segundo os últimos números que saíram do CEF. Se estima que tem uns 20, 30 mil não regularizados. Normalmente são pessoas trabalhadoras, não é? Que vêm trabalhar na área da restauração, da construção civil, da hotelaria em geral, dos serviços, também nas lojas. São mais esses trabalhadores menos qualificados. A partir de determinada altura foi assim. Antes, não é? Antes, há uns 15, 20 anos, eram pessoas mais qualificadas, com, enfim, os publicitários, os dentistas. Os brasileiros, quando vêm, pensam que é o Eldorado e pensam que é o paraíso, enfim. E teve uma época que isso era muito vincado, de 2002 até 2006, 2007. Esperavam sempre muito
pensavam que era fácil conseguir a regularização e depois as questões era muito mais complicado do que parecia. Por exemplo, um brasileiro recém-chegado pode se dirigir a uma igreja dessas e se ele já for membro desta igreja desde o Brasil, obviamente vai ser extremamente mais fácil para ele. Mas se ele não for também, for simpatizante, dependendo da atuação dele, do comprometimento dele, que ele passar a ter com essa instituição, ele pode ser ajudado, sim. Por exemplo, eles dão indicação de lugares para morar, são até convidados a morar com os grupos ou alugam quartos, dão indicações de trabalho, ajudam também a organizar a documentação. É que nós temos que ver um detalhe. Muitos desses imigrantes não têm casa. O que nós falamos de casa e chamamos de casa, muitas vezes é uma garagem, ou é uma varanda onde dormem 2 pessoas, ou é um quarto onde tem beliches e moram 8 pessoas. Não é um lugar confortável, aconchegante, que dê segurança, onde eles queiram estar. A casa é um lugar onde eles guardam as suas roupas, tomam um banho, dormem, descansam por algumas horas. A maior parte do tempo eles passam fora, que é no trabalho, e depois a sua interação é feita na igreja. É onde encontram com os amigos, onde pode conversar, onde pode cantar, onde ele está bem vestido, ele tira a roupa do operário, deixa de ser um operário, e ele se torna um pastor, ele se torna um evangelista, ele se torna membro ou parte de alguma coisa. Os homens vestem fatos, vestem gravatas, não é? Eles não estão mais com as roupas de operários de uma construção civil. Eles estão bem vestidos, eles se tornam alguém. Se tornam mais do que aquele imigrante trabalhador. Ali eles têm nome. Eu estou aqui a Portugal já há 10 anos. Tá? E eu estava no Brasil e o meu trajeto não era para cá. Como a maioria dos brasileiros pensa em ir para a América, né? Para os Estados Unidos. E eu estava desempregado, tá? E correndo atrás de trabalho. E eu lembro que uma vez eu estava na sala da minha casa, assisti as notícias. Então, cujo repórter disse, muitos brasileiros estão indo para Portugal, não sei o quê, e estão a trabalhar, tá? E foi quando eu virei para minha esposa e disse, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou a Portugal. Aí ela falou assim, olha, se Deus te ajudar, então vai. Se for para você ir, então vai. E como eu tinha um amigo, que ele veio um mês à frente, e falou comigo, olha, se o negócio for bom, eu ligo para você e você vai. E foi quando ele ligou para mim, um mês depois, ele ligou para mim e disse, olha, vem para cá, porque aqui há trabalhos e tudo. E eu cheguei aqui, ele foi me buscar no aeroporto, né, e me trouxe diretamente para a costa. E eu cheguei, que foi num domingo, e já comecei a trabalhar na segunda-feira. Aquilo tudo que o Senhor Jesus falou, e muitas pessoas não acreditam na palavra de Deus, na Bíblia como palavra de Deus. Acham que isto aqui simplesmente é um livro. Até alguns dizem isto é papel, e papel aceita-se o que se escreve. Mas eu quero dizer que isto aqui não é um simples livro. Isto aqui é a inerrante e infalível palavra de Deus. O livro mais traduzido no mundo todo. O livro mais impresso no mundo todo. O livro mais lido no mundo todo. O livro mais querido do mundo todo. Disse Jesus, as minhas palavras não hão de passar. Ele disse que isso aconteceria nos momentos que antecedessem a sua volta. E Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E aquele que quiser subir tem que atentar para as palavras que estão aqui neste livro. Este livro é o espelho da alma. Este aqui é o único livro onde o ser humano, ao defrontar-se com ele, consegue enxergar a sua imagem. E nós não gostamos da verdade, irmãos. Essa é a verdade. A Bíblia
A palavra de Deus, ela diz para o homem, e aqui o homem aqui é o gênero humano, quando errou, quando pecou, quando saiu do caminho. A Bíblia é a única que, de uma maneira imparcial, mostra a situação do ser humano. Há alguns que tentam alegar que a Bíblia é um livro que tem mentiras nela. Não, não. A Bíblia narra casos que foram infelizes. A Bíblia narra, aqui há histórias aqui na Bíblia de pessoas que mentiram, sim senhor, mas aí é que está a verdade e a diferença da Bíblia, porque a Bíblia podia muito bem encobrir, por exemplo, o grande pecado de Davi, um homicídio e um adultério, e foi o Espírito Santo que inspirou, aqui está registrado nestas páginas, o pecado de Davi. Para quê? Para que eu, ao olhar aquilo, para que eu, ao ver aquilo, eu não cometa o mesmo erro que ele cometeu, porque essa é a intenção da palavra de Deus, que você não cometa os erros que as pessoas cometeram. Nós temos que perceber uma coisa. Quando nós falamos de Satanás, do demônio ou do inimigo, existe uma regra muito básica da Bíblia que é: nós não lutamos contra a carne e o sangue. É por isso que um crente, um evangélico, nunca vai agredir uma pessoa, sendo ela da igreja ou não. Nunca vai ter uma luta física, porque nós não lutamos contra a carne e o sangue, nós lutamos contra os espíritos maus. E, portanto, quando uma pessoa age de uma forma negativa, o que acontece é que um espírito mau está nela e faz com que ela aja daquela forma. Quando ela é alcoólatra, quando ela usa drogas, quando ela rouba, quando ela adultera, não é ela que é culpada, é o espírito que está nela. O que ela precisa é ser purificada, não é? E existe a imagem do sangue, a purificação pelo sangue. Portanto, ela tem que ser purificada pelo sangue, ela tem que fazer jejum e ela precisa de ajuda para ser liberta dos espíritos maus. Eu vim para Portugal para fazer o que eu já fazia no Brasil, ou seja, eu vim trabalhar com as pessoas na igreja. Eu pastoreei 6 igrejas no Brasil, esta está a 7ª igreja, e muitos vêm para cá para também tentar esta coisa. Vêm muitos a pensar, lá é euro, Portugal, a nação que fala português, para nós vai ser mais fácil. Chegam cá, não é nada disso. O português que se fala no Brasil é um, o português que se fala em Portugal é outro. A cultura aqui é muito forte, há um choque cultural muito grande. Muitos, se não tiverem uma ajuda, um acompanhamento, entram até em depressão. O grande problema do mundo hoje está a ser... as pessoas estão sofrendo um estresse muito grande, porque não tem quem as ouça. E às vezes as pessoas querem só falar, não querem mesmo que... pastor, eu preciso falar consigo. E eu sento e fico ali a ouvir as pessoas e falam. Querem extravasar a coisa, querem pôr para fora, e depois sentem, sabe, aquela paz, aquela alegria, alívio e tal, e oramos pelas pessoas, é claro, e anunciamos, falamos do Senhor Jesus. É uma doutrina mais de manter as coisas em calma e de suportar, inclusive, as humilhações. E em termos de integração, essa doutrina, ela acaba por ser benéfica, quando ensina que as pessoas não devem roubar, não devem mentir, não devem enganar, devem trabalhar mais. Se forem humilhadas pelo patrão, não devem responder. A postura do crente se resume numa frase, o crente chora para Deus e Deus é que tem a resposta. Por amor
Hoje iremos ter aqui a macrocélula. A macrocélula é uma reunião de todas as células, onde nós nos reunimos para festejar e comemorar todas as nossas conquistas que tivemos ao longo do ano, nesse caso específico de 2009. Portanto, vamos ver mais do que é a macrocélula. Acompanhem-me para ter uma ideia. O que é célula? Célula é a igreja menor, são reuniões nos lares durante a semana que as pessoas elas aprendem nesses locais, nos lares, a Bíblia, elas tiram dúvidas a respeito da palavra de Deus, elas abrem o coração para os seus problemas. Então é uma maneira de nós atingirmos as pessoas que estão, às vezes, não têm possibilidade de chegar até nós. Aqui temos uma reunião onde todas as equipas se organizam por cor, por balões, de várias formas para expressar o seu desejo e a sua alegria. Então, temos aqui a equipa Braço Forte, que está lá atrás a se preparar. Estamos a pintar as caras consoante as bandeiras que vamos representar o país. É um momento surpresa, é um momento exclusivo da equipa Braço Forte. Isto é profético, né? É um momento único, lindo da equipa, onde, na verdade, para além de vestirmos a camisa, nós queremos declarar, né? E cremos no que o nosso bispo tem declarado, que é alcançarmos as nações, não é? Porque a nossa igreja é uma igreja de nações. Essa festa também é também uma festa de integração. O imigrante que chega em Portugal, ele fica meio que fora do contexto, até ele se adaptar à cultura portuguesa. Então, nós temos esse cuidado de promover essa integração. Agora, nós sempre pregamos e falamos para o povo que se você quer ser bênção em Portugal, então você tem que ser como português. Estamos aqui muito felizes porque isso mostra o nosso trabalho, é um retrato do nosso trabalho durante o trimestre anterior. Nós estamos atualmente com 313 células em Lisboa e na Grande Lisboa. E aqui nós nos preparamos para começarmos dentro de 10 minutos já, a nossa grande festa, que é a macrocélula, onde vamos aqui fazer muito barulho, muita festa, porque realmente é um culto muito informal, que realmente a moral é termos alegria e adorar e celebrar tudo que nós temos conquistado. Nós estamos numa grande festa, amém, aleluia. Mas nós não podemos perder de vista aqueles que sofrem. Por isso que nós temos esses cabazes aqui, ó. Esses alimentos. Nós vamos formar cabaz e nós vamos entregar para as pessoas que precisam. Você tem que ser bênção para os outros, lógico. Primeiro você tem que se curar. Mas você tem que ser esse agente de mudança na vida dos que sofrem. Bem, como resultado da macrocélula de hoje, nós podemos dizer que foi um sucesso, porque pelo comparecimento do povo, nem todas as equipas bateram as metas de crescimento de células. Somente uma equipe bateu, mas elas chegaram quase lá. E também tivemos sucesso aqui dos alimentos arrecadados, chegamos a 2.400 quilos de alimentos, quer dizer, mais de 2 toneladas. Isso vão resultar em várias cabazes que nós vamos distribuir pelo povo carente. Ainda temos também o comparecimento das pessoas, a mobilização das pessoas, a motivação que dá, a integração também que dá aos novos. Eles veem um pessoal descontraído, um pessoal alegre, vibrante. Isso traz motivação. Então, eu avalio como sucesso a macrocélula deste sábado, ok? Deus abençoe, um grande beijo a todos. Sara a nossa terra, Senhor. De uma forma geral, Portugal serve de porta de entrada para os brasileiros imigrantes
porque quando chegam a Portugal tem a facilidade da língua, e depois que se estabelecem e têm documentos, muitos tendem a ir para a Itália, para a Inglaterra, que é o sonho dourado do imigrante brasileiro, é ir para a Inglaterra, não é? Mas até chegar na Inglaterra fica por Portugal, ou Espanha, ou Itália. Nos termos dessas igrejas, depende muito da membresia que tem. Se existem membros que falem a língua daquele país, e se naquele país existe alguma comunidade já brasileira suficiente para começar uma igreja. Então a gente tem pedido ao Senhor que em cada distrito nós tenhamos uma igreja, cada capital distrito. Os pontos azuis, os pioneiros aqui em vermelho, são as igrejas que nós queremos ter. Em amarelo são as células estratégicas. Em azul são as que nós já temos, né? Inclusive aqui não esquecendo da Ilha da Madeira, do Arquipélago da Madeira e dos Açores, né? Queremos também ter igreja lá. Então esse é o nosso plano. A gente começa com uma célula estratégica e depois essa célula estratégica se torna uma igreja. Nós teremos sempre Portugal como a nossa base e depois nós pretendemos partir então para as principais capitais europeias, né? Começando por Paris, Berlim, Londres. Acreditamos que aqui é muito importante ter igrejas aqui nesse triângulo formado por Paris, Berlim e Londres, Madrid e Roma. Já temos uma célula estratégica, vamos dizer, em Paris. Temos igreja em Londres, igreja em Bruxelas, igreja em Amsterdã e igreja em Atenas, na Grécia. Agora, falta a gente investir em outras capitais. E daí em diante, ir prosseguindo até alcançar, evangelizar ou reevangelizar toda a Europa. É o nosso sonho. Se houverem brasileiros que sejam membros da igreja, que frequentem a igreja em Lisboa, mas que, no entanto, moram em Cascais ou moram em Setúbal, é possível que esses membros se disponibilizem para iniciar uma igreja em Setúbal, dentro da sua própria casa. Então ela começa a haver reuniões de oração dentro da casa da pessoa, que convida os seus vizinhos, seus amigos, colegas de trabalho, e aquele grupo vai crescendo até chegar no momento em que é possível pensar em arrendar uma sala, normalmente uma sala muito pequena, uma garagem, um antigo talho, uma coisa assim, às vezes bastante reduzida, até um corredor onde caibam 10 pessoas, com valores de aluguel bastante baixo, porque toda a estrutura dela é feita com doações e com os dízimos. Olá, boa noite. Seja bem-vindo à nossa casa, mais um grupo de vida, que você se sinta abençoado aqui na nossa casa, ok? Por favor, de entrar. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Vou começar com as apresentações. Esse aqui é o Ronivon. Está aqui há 7 meses, né, Ronivon? Sinta-se abençoado no nosso meio, aqui em Portugal, ok? Sinta-se em casa. Minha cunhada, Brielle, já está há 4 meses aqui com a gente, né, Brielle? É. Tá sendo uma bênção, né? Um grupo de vida, né? Tá cuidando de você, tá te dando orientação, né? Tá. Quando eu cheguei aqui, foi assim... Porque lá no Brasil, o modo de vestir, eu olhava assim, eu achava estranho, porque algumas pessoas vestiam diferente. A linguagem, quando começou comigo, quando a gente passou pela entrevista lá no aeroporto, eles falaram uma coisa e eu comecei a rir porque eu não estava entendendo. Eu vim com minha mãe, e minha mãe que respondeu as perguntas que ele fez. E ele perguntou assim, a murada. E aí eu olhei para minha mãe, e minha mãe olhou assim para mim, aí ela disse, eu não estou entendendo. Aí ele repetiu de novo, a murada. Aí eu falei, mãe, era o endereço de Bianca. Aí eu comecei a rir, porque assim, eu acho que nunca tinha escutado, porque assim, minha irmã já mora aqui e meu irmão também, então eu nunca tinha conversado com portugueses. E quando ele perguntou a murada, eu achei diferente da forma que ele expressou assim, a murada, porque perguntou onde que ela morava. Davi, tem 17 dias que está aqui em Portugal. Seja bem-vindo. Sinta-se abençoado no nosso meio, aqui no grupo de vida. Primeira impressão é aconchegante, né? Você chega aqui, as pessoas da igreja me receberam muito bem, me ajudaram a conseguir um serviço e são super legais. Primeira vez que fui para a igreja foi pela minha tia, ela me convidou para me ir. E chegando lá eu conheci outras pessoas da igreja, eu fui apresentado ao pastor e os demais. E nisso, apresentando uns aos outros, eu conheci o
esse rapaz que trabalhava com o Jefferson. Passou uns 2, 3 dias, depois esse rapaz que trabalhava para ele, eu tinha falado com ele que eu estava desempregado, tinha pouco tempo que eu estava aqui, e ele chegou a pedir o Jefferson para me pôr para trabalhar, e foi o que eu conheci ele e comecei a trabalhar. Eu acho que foi Deus que me deu a oportunidade de conhecer o Jefferson, porque eu estive a orar também muito e já estava perturbado. São 15 dias para quem está acostumado a trabalhar e saiu de um local que estava trabalhando para vir para cá adquirir uma coisa melhor e chegar aqui e ficar 15, 16 dias parado, sem nada, comprando Correio da Manhã, jornal, comprando e procurando, ligando, levando um currículo e nada, ninguém chamar. Minha esposa, Bianca, nos conhecemos também na igreja, né? Graças a Deus, foi lá que nós nos vimos pela primeira vez, casamos, estamos felizes, estamos servindo o Senhor juntos aí. Quase 4 anos que nós casamos. Graças a Deus. Meu cunhado também, Clécio, já está aqui em Portugal já há 2 anos, né? Já está firme no grupo de vida, vai ser um futuro líder do grupo de vida também, a casa dele já está aberta já para isso, né? Oi, pequena, como é que eu esqueci de ti, né? A Carol também já está com a gente aqui há um tempinho, né, Carol? Gosta de vir no grupo de vida, não gosta, Carol? É? Não fala não, né? O grupo de vida, né, que é o nome dado que nós temos nessa reunião, é a porta de entrada para a pessoa conhecer a igreja, né, e se integrar na igreja, conhecer um pouco da palavra de Deus de uma forma, como dizer, não muito formal, uma coisa mais light, mais leve, né? Peguei amor por esse grupo de vida porque como eu vi que Deus transformou tanto minha vida e tudo começou numa oração, numa casa, né, que na altura foi lá perto de Oeiras, foi em Porto Salvo. Então eu pensei assim, se aconteceu isso comigo, eu quero proporcionar para as outras pessoas aquilo que foi me proporcionado a mim, que na altura parecia uma coisa tão simples numa casa, e eu vi que Deus realmente estava movendo naquele lugar, através das músicas que as pessoas estavam cantando, da palavra que as pessoas compartilharam comigo na Bíblia. Vamos orar, irmãos? Vamos? Indiferente do que aconteceu no seu dia, eu queria dizer que eu queria que você abrisse os seus lábios e agradecesse ao Senhor. Porque nós somos um povo muito abençoado de podermos ter tido um dia, de termos uma casa, de estarmos aqui juntos, né? Eu venho te pedir, Senhor, que teu Espírito Santo venha mover, ó Pai, o nosso meio, amém, Senhor. E que todo cansaço, ó Pai, e toda mente, Senhor, que esteja pensando coisas exteriores, que o Senhor venha mover, ó Pai, de forma sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que ninguém, Pai, dessa sala saia da mesma forma que entrou, Senhor. Que nós sejamos tocados, ó Pai, no mais íntimo de nossos seres, Senhor. Te agradeço, ó Pai, por cada vida aqui representada, Senhor. Cada um dos meus irmãos. Eu sei que foi o Senhor que trouxe, ó Pai. Que eles não saiam daqui, Senhor, nem com as mãos, nem com o coração, Senhor, vazios. Em nome de Jesus, eu te peço isso, Pai. Amém. Por que estou gostando dessa igreja? Eu vejo que eles são, assim, mais família, entendeu? São pessoas, assim, que estão sempre, assim, dispostas a nos ajudar em qualquer coisa. Tá com algum problema ali, outro aqui, liga, convida, chama. Então, eles estão sempre chamando as outras pessoas, convidando e ajudando. Eu achei que isso ia ser só uma chegada de amigo, assim, para conversar ou algo assim, né? Para se conhecer. No caso, foi uma reunião e foi muito bom. Porque nós podemos orar, cantar e foi muito bom. Esse é o nosso povo aqui no Grupo de Vida. Somos poucos por enquanto. Futuramente essa casa vai estar bastante cheia. Porque essa é a nossa ideia. O Grupo de Vida é algo para crescer, multiplicar e alcançar muitas vidas, né? Amém. E aqui desse nosso povo, que tem saído pessoas meio compromissadas com o Senhor, querem servir a Deus em todo lugar que estejam. Essa que é a nossa ideia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Entre evangélicos e protestantes há, de facto, alguma diferença. Os chamados protestantes têm na sua palavra etimológica protestar.
Portanto, isto veio com Lutero, com Calvino, com Zwinglio no século XVI e protestaram o quê? Protestaram a Igreja Católica como a Igreja Católica Apostólica Romana vivia naquele tempo. Lutero, que era frade, portanto era um frade, era um grande homem intelectual, era um professor de teologia, mas vivia muito descontente com a Igreja Católica daquele tempo. Portanto, devido à riqueza da Igreja Católica, ao fausto da Igreja Católica, quem desse dinheiro, portanto, à Igreja Católica para a construção da Basílica de São Pedro, os mortos, os defuntos, iriam mais depressa para o céu. Lutero determinou o seguinte: portanto, a partir de hoje, a partir da igreja dele, dos luteranos, dos protestantes, o que há é solus Christus, só Cristo, sola fides, só fé e sola a Bíblia, e só a Bíblia. Portanto, Cristo, a fé e a Bíblia. Qual é a diferença entre estes, diríamos, clássicos protestantes e os evangélicos? Os evangélicos são, diríamos, é uma fundação, chamemos assim, é um fenómeno, é um acontecimento humano tipicamente americano. É tipicamente americano, mas é americano com as ideias de Calvino. É a maneira de pregarem, é a maneira de se dirigirem, é a maneira de falarem nas suas congregações. Portanto, é a interação que existe entre eles e depois, enfim, a questão do Espírito Santo, a paz de Espírito, a vivência do Espírito. Tem alguém da cave? Oi, eu bato cabeça! A Cave do Rock é um festival rock, underground, com bandas convidadas. Um dos objetivos é o evangelismo, porque somos igreja, né? Mas não é uma espécie de evangelismo direto como se calhar é num culto. Independente da gente estar levando uma bandeira que para nós a bandeira é Cristo ou religião, enfim, é uma música que fala de vida, de viver bem, de ser feliz, de ajudar o próximo, né? Não vamos dizer que é uma estratégia direta, mas a gente usa a nossa igreja, os nossos equipamentos, as nossas bandas, a nossa mensagem. Assim, a mensagem é a mesma, o Deus é o mesmo, mas a liturgia, digamos assim, é diferente, a maneira como as pessoas se portam no culto também é diferente. A Bíblia diz para nós um mandamento que é para nós irmos e de pregar o evangelho. Então, sutilmente a gente está a fazer isso, porque a gente está a falar de amor ou de vida, de felicidade. Deus é tudo isso para nós. Tudo tem lugar na casa de Deus. Às vezes as pessoas confundem, assar na nossa terra pode tudo. Pode tudo não. Nós entendemos que temos que saber tratar o diferente. Não é porque é rock que fala diferente, fala mais grosso e balança a cabeça e é cabeludo, que eu não vou amar, que eu vou deixar de amar. É um ser humano. Tem uma preferência musical diferente, mas é ser humano, né? Não é porque a pessoa... Eu não sou a favor de tatuagem, não sou a favor, não uso brinco. Mas a pessoa entrou com um brinco aqui, que eu vou botar para fora? Que isso? Nós estamos agora aqui no espaço da igreja, onde funciona normalmente um café. Só que esse café, segunda e quarta e sexta, se transforma num tatame de jiu-jitsu. É aqui que se reúnem pessoas da igreja, não só da igreja, mas pessoas de fora também, para lutar. E a gente aproveita essa luta para evangelizar essas pessoas. As pessoas que não são da igreja podem vir treinar e participar, ter uma aula experimental. Depois da nossa aula, teremos sempre células que normalmente são na casa dos professores do jiu-jitsu e que hoje, excepcionalmente, vai ser realizada aqui mesmo na igreja. Ezequiel 37, de 1 a 14. Vou explicar um pouco para você o que estava acontecendo nessa época. O povo de Israel foi dominado pelos babilônicos. E eles olhavam para eles, olhavam para o futuro deles e não viam nada. Deus quis mostrar para o povo de Israel que nele há esperança. Se Deus permitiu que essa palavra chegasse a nós, é porque com certeza essa promessa se estende a cada um de nós que estamos aqui.
Eu, através do jiu-jitsu, trouxe para cá o Rui, que eu conheci no Bairro Alto, numa noite assim, meio mais ou menos. O Samuel, que eu conheci no skate park da Amadora. E o Samuel, por sua vez, trouxe ele, amigo dele. E pretendo que eles tragam mais, que é para a equipe crescer. Como estamos em liberdade democrática, assim como há, de facto, a liberdade de concorrência na questão das empresas, portanto, quanto mais empresas, mais concorrência, mais isto, mais aquilo, nós entramos também na concorrência religiosa. O mundo religioso é um mundo em concorrência, em abertura, dentro da democracia. Os evangélicos em Portugal, por enquanto, portanto, estas congregações, eu não sei dizer quantas congregações é que há, porque elas são tantas que eu nem lhe sei dizer. Mas eles cada vez mais entram em Portugal. Cada vez mais eles fazem a sua propaganda normal, natural, não é? Portanto, na televisão, sobretudo nos jornais, mais ainda talvez pela rádio. Portanto, eles vão adquirindo o seu terreno, vão conquistando mais e mais, de facto, o seu terreno. A nossa igreja, ela tem um website, www.missãocristã.pt, em que é um local comum para os membros da igreja, em que ali eles podem receber as notícias da igreja, podem atualizar a agenda da igreja. Por exemplo, a pessoa não esteve num culto no domingo, ela está desinformada, ela pode facilmente ir ali no website e ver a agenda da igreja para um mês, por exemplo. Ela ali também terá estudos, né, textos, artigos. Disponibilizamos também algumas mensagens em áudio para que a pessoa possa ouvir e crescer na palavra de Deus. A rede social que nós escolhemos, principal, é o Facebook. Penso que é das redes mais utilizadas neste momento em Portugal. E apesar de nós termos uma comunidade brasileira muito grande, nós queremos também estar mais abertos para a cultura local onde nós estamos inseridos. Por esse motivo temos as duas comunidades em simultâneo a funcionar. Temos o Orkut e o Facebook. O Orkut é uma comunidade que nasceu mais espontaneamente do que planeado. Não foi tão planeado, foi espontâneo. A comunidade virtual nasceu do número de utilizadores da igreja que estavam registados no Orkut, que se juntaram e criaram as suas próprias comunidades. Cada pessoa tem a sua rede de amizades do trabalho, familiares e tudo. São redes que se cruzam depois com a rede de amizades da igreja. Isto permite que pessoas que nunca foram à igreja ou que nunca tiveram contacto com a Missão Cristã Internacional, através de um amigo, de um familiar que pertence a esta comunidade, mostra algum interesse, ao menos espreite um bocado para descobrir o que é. E aí é quando surge uma oportunidade da pessoa também entrar em contacto e vir a conhecer o Evangelho, muitas vezes através desses relacionamentos novos que se criam. É como se caíssem algumas barreiras com a instituição Missão Cristã Internacional e entrasse logo em relacionamento com as pessoas que a compõem, né? com a comunidade diretamente. A princípio, o dízimo está previsto na Bíblia, sim, no Antigo Testamento. E a maior parte dessas igrejas que exige o dízimo, ela se pauta nessas passagens bíblicas, são escolhidas as passagens bíblicas que vão ajudar com que isso seja normal. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Nós hoje estamos aqui reunidos para promover aqui uma palestra a respeito de finanças. Nós teremos aqui um tempo especial para as crianças. Cadê as crianças? Levanta a mão. Muito bem. Então quer dizer que o dízimo é a 10ª parte do que eu recebo, correto? Correto, crianças? Eu dei quantos para Deus? Uma pergunta, mas eu não vejo Deus. Como é que eu vou dar? Se tudo é de Deus. Se Deus me deu a casa. Passa, filho. Ramonzinho, passa aí. Deus me deu a casa. Me deu o que mais? O carro. Mais, filho. Deu comida, gás, água, energia elétrica. Palhaço aqui sou eu, tá bom? Deus me deu isso tudo. Então eu, em gratidão a Deus, né? Porque Ele me dá tudo, eu vou dar algo para Ele, a 10ª parte.
Então o que eu faço? Eu trago para a igreja, né? Porque a igreja tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar o sustento do pastor. Eu fiquei com mais quantos feijões, crianças? 9. Depois com? 8. Depois com? 7. 6. 5. 4. 3. E banco? 2. E esse tem que poupar. Muito bem. E esse tem que poupar. Então o que acontece? O que sobrou para mim ainda é o dobro do que eu dei para Deus. Deus, além de me dar tudo, o que Ele deixa, o que sobra do meu orçamento bem planejado, não é isso, irmão? Do meu orçamento bem planejado, ainda sobraram 2 feijões que é para eu poupar. Deus é bom ou Deus não é bom? É bom. E mais que bom. A estrutura é financiada pelos próprios fiéis. Eles cumprem o que está na Bíblia sobre dízimos, né? Eles não pagam o dízimo, eles entregam o dízimo, porque a gente crê que o dízimo é do Senhor, não é nosso. Uma vez perguntaram para mim, um discípulo meu perguntou, estava no início ainda, estava bem novinho, falou assim: ô pastor, o senhor dizima? Eu falei: se eu falo em dízimo, eu tenho que ser o primeiro, né? E às vezes as pessoas botam regra em termos de 10%, que a Bíblia fala no Novo Testamento que a gente tem que dar o que está no coração, né? A gente tem que estar com alegria, né? Não tem um percentual fixo. No Velho Testamento era 10%, por isso a palavra dízimo. Mas eu sempre tive como alvo dar o dobro do que estipula a palavra de Deus. Então, eu quero ser exemplo para a comunidade. Eu tenho que ser sempre o primeiro, né? Sempre o primeiro, em tudo. E é importante que a pessoa, no início, não se sinta constrangida nesta área. Mas depois, com o passar do tempo, a pessoa, ela própria começa a ler a Bíblia e ela própria começa a compreender que aquilo faz sentido, que aquilo é a vontade de Deus e que aquilo, ela começa a entender que tudo que ela tem vem de Deus e ela é abençoada por Deus, Deus que deu a vida, Deus que deu a saúde, Deus que deu a força para ela trabalhar. E só abrindo um parênteses, eu achei interessante um brasileiro que estava a trabalhar para um patrão português e o patrão disse que iria dar um aumento a este brasileiro e o brasileiro disse: graças a Deus. Aí o patrão ficou chateado e disse: graças a Deus não, graças a mim, eu que estou a dar o aumento. Eu lembro no dia que eu cheguei na Sara Nossa Terra aqui em Portugal, eu já conheci lá no Brasil. É diferente, eles acolhem muito bem, principalmente os estrangeiros que vêm, não conhecem muita coisa ainda. Foi muito importante ser bem recebido, porque hoje eu faço questão de vir sempre aqui, os domingos, quando não tem jogo, eu estou sempre aqui, agradecendo a Deus, orando, junto com a minha família. E hoje eu tenho uma família muito boa aqui, uma família que eu respeito bastante, a família Sara Nossa Terra, que é uma igreja que me dá todo apoio, toda a tranquilidade, que está sempre me ajudando. Eu, particularmente, eu não gosto de discutir religião, acho que eu respeito a religião das outras pessoas e creio que também ali no balneário, junto com meus companheiros, respeitam muito a minha. Sempre quando eu converso ali com alguns companheiros ali do esporte sobre Deus, eles me ouvem muito bem, a gente conversa muito bem sobre isso. Algumas coisas que acontecem dentro de campo, a gente acaba se alterando um pouco e as pessoas às vezes comentam, falam, é um evangélico e xinga e faz isso, faz aquilo e a gente peca como qualquer outro. A gente tem a nossa célula, né? Todos aqui dentro da igreja têm sua célula. Eu tenho a minha célula junto com os bispos, né? Com minha família, com outras pessoas também que participam. Eu procuro estar sempre perto das pessoas que falam da palavra, que lê a Bíblia e para mim isso me ajuda bastante no meu dia a dia, no meu trabalho, junto com a minha família, principalmente, com minha mulher, com meu filho. Bem, nós acabamos de receber as pessoas que vão participar da revisão de vida e já despachamos as malas, já está tudo pronto lá no Tojal para receber esse pessoal que vai fazer a revisão de vida. Que, na verdade, a revisão de vida a gente não pode falar muito bem o que é, porque é uma surpresa, é um momento único de cada pessoa com Deus e é um momento de restauração. A pessoa vai passar por vários momentos que vai refletir, pensar em Deus e vai voltar um novo cristão. Então é tudo que eu posso falar da revisão de vida. Eu espero por vocês lá.
posso estar. Quero ser cheio da tua unção. Me levanto para adorar o Deus que é fonte de glória. Queria silêncio agora, tá bem? Você crê que Jesus morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Pai por causa da sua vida? Você crê? Então, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sara, você crê que Jesus morreu, ressuscitou e está sentado à direita do Pai? Amém. Por causa da sua vida? Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus morreu, ressuscitou e está sentado à direita do Pai? Por causa da sua vida? Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não pode não, Romão! Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos por essa oportunidade de selar a vida dessas pessoas com o batismo nas águas. Pai, nós cremos que o Senhor morreu, ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Nós cremos que o Senhor é o Deus vivo e nós glorificamos a vida porque o Senhor existe. Em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui no Centro Bíblico, onde é realizada revisão de vida. Hoje é o terceiro e último dia de revisão. Aqui a gente já teve palestras, ministrações. Hoje foi dia de batismo nas águas. Então já está todo mundo almoçado. Agora as pessoas entraram para o salão, onde vão ter novas palestras, novas ministrações. E daqui finaliza o dia e voltamos para a igreja. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Fica o nome do Senhor.